Israel e Irã ampliaram seus ataques um contra o outro no terceiro dia de uma guerra crescente que matou e feriu centenas de pessoas. Israel atacou a indústria energética e o Ministério da Defesa do Irã na noite de sábado, deixando um depósito de combustível em chamas durante a noite nos arredores de Teherã. Em seguida, enviou alertas de evacuação aos civis que moravam perto de fábricas de armas e no domingo lançou um raro ataque diurno à capital Teherã. O Irã disparou então pelo menos 70 mísseis contra Israel e vários deles escaparam das defesas aéreas, atingindo locais importantes como a refinaria de petróleo de Haifa, no norte. Além do mais, os ataques do Irã mataram 4 pessoas em uma cidade de maioria palestina perto do Mar da Galileia e derrubaram parte de um prédio de apartamentos em Batayan, ao sul de Tel Aviv. Foi o bombardeio de mísseis mais pesado que o país já enfrentou, e os danos foram chocantes para muitos israelenses. Apesar de suportar anos de foguetes de Gaza e do Líbano e meses de mísseis disparados do Iêmen pelos Houthis, nenhum desses grupos conseguiu empregar a escalada ou o poder destrutivo dos ataques iranianos. Pelo menos 14 pessoas morreram, 13 estavam desaparecidas e centenas ficaram feridas até a manhã de domingo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou o local do ataque em Batayan no domingo para ver os danos e se reunir com as equipes de resgate, e declarou ao público que o Irã pagará um preço muito alto pelo assassinato premeditado de civis, mulheres e crianças. Já no Irã, o número de mortos é muito maior, com pelo menos 224 mortes desde que Israel iniciou seus ataques, segundo o próprio Ministério de Saúde do país. O porta-voz Hossein Kermanpour afirmou nas redes sociais que 1.277 pessoas também foram hospitalizadas. Um ataque israelense tirou a vida no domingo do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi, junto com outros 2 oficiais, informou a agência de notícias estatal IRNA e complementou que Hassan Mohaghegh e Mohsen Bagheri foram eliminados e caíram como mártires. No final do domingo, o exército israelense disse que estava atacando locais de lançamento de mísseis terra-a-terra no Irã, sua mais recente ação em 3 dias de conflito crescente. O porta-voz das Forças de Defesa, Nadav Shoshani, escreveu no X: "Estamos operando contra essa ameaça em nossos céus e nos céus iranianos." Enquanto os depósitos de combustível nos arredores de Teherã ardiam em chamas no sábado, Trump presidiu o maior desfile militar dos Estados Unidos em décadas. Mais tarde, ele disse que o arsenal em exibição poderia ser usado contra o Irã se tivesse como alvo os ativos americanos. O presidente Trump disse em uma publicação nas redes sociais que se formos atacados de qualquer maneira ou formato pelo Irã, toda a força e poder das Forças Armadas dos Estados Unidos recairão sobre vocês em níveis nunca vistos antes. Não há dúvidas de que Israel gostaria que os Estados Unidos se juntassem à sua campanha. Somente armas americanas têm capacidade de atingir partes do projeto nuclear iraniano, como a usina de enriquecimento de urânio de Fordow, que fica enterrada nas profundezas de uma montanha, a pelo menos 80 metros de profundidade. Os danos ao programa nuclear iraniano são consideráveis. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que a queda repentina de energia na usina de Natanz pode ter destruído algumas das cerca de 14 mil centrífugas subterrâneas. As longas sequências de centrífugas que giram para produzir urânio são frágeis e podem quebrar se não forem desligadas gradualmente. Porém, os alertas de Donald Trump podem estar se caminhando para a realidade. Isso porque, por volta das 23 horas da noite, pelo horário de Brasília, de domingo, o Comando Logístico dos Estados Unidos ordenou uma grande frota de ao menos 25 aeronaves de apoio aéreo como KC-135 Straight Tankers e KC-46A Pegasus em direção ao Oriente Médio e à Europa. O que estaria acontecendo? 2 cenários possíveis. A partir de hoje, a Força Aérea dos Estados Unidos participará de um grande exercício na Europa,
que incluirá caças F-35, F-15E e KC-135, ou um apoio a uma operação militar decisiva de Israel. O mais misterioso veio na manhã de hoje, quando a Força Aérea Americana começou a evacuar aeronaves da base aérea de Al-Udeid, no Catar. Até o momento, 6 aviões-tanque KC-46A Pegasus foram evacuados, com mais previstos para antes da meia-noite de hoje. Isso antecede os ataques planejados contra diversas instalações nucleares e de mísseis iranianos, segundo o especialista Babak Tagavi. Bases semelhantes no Oriente Médio também estão sendo evacuadas antes das operações contra o Irã. Também na manhã desta segunda-feira, por volta das 2 horas da manhã, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que sua força aérea atacou a sede da Força Quds em Teherã, a unidade por trás de todos os ataques terroristas contra Israel. Caças da Força Aérea atacaram a sede da Força Quds e do exército iraniano, sob orientação precisa do Departamento de Inteligência. Nessas sedes, agentes da Quds planejavam ataques terroristas contra Israel por meio de filiais do regime iraniano em todo o Oriente Médio. Embora o Irã tenha cancelado as negociações com os Estados Unidos sobre o futuro de seu programa nuclear e acusado Washington de ser parceiro de Israel na ofensiva lançada na sexta-feira, ele evitou atacar bases, embaixadas ou outros alvos dos Estados Unidos. No entanto, alguns danos foram registrados dentro da filial da Embaixada Americana em Tel Aviv, causados pelos ataques de mísseis balísticos na madrugada desta segunda-feira pelo horário local, provavelmente causados pela onda de choque. Até o momento em que esse vídeo foi produzido, os Estados Unidos ainda não se pronunciaram a respeito. Com a maioria de seus principais líderes militares eliminados, Israel reivindicando o domínio do espaço aéreo iraniano, do oeste do Irã até Teherã, e várias instalações nucleares importantes seriamente danificadas, o regime em Teherã enfrenta uma ameaça sem precedentes à sua estabilidade e possivelmente até à sua sobrevivência. O presidente russo Vladimir Putin alertou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que seu regime islâmico está em perigo, após uma conversa com o presidente americano Donald Trump, que durou aproximadamente 50 minutos em 14 de junho, onde Putin e Trump discutiram a escalada de tensões no Oriente Médio e os esforços para um cessar-fogo na Ucrânia. A conversa de 50 minutos incluiu a troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia e negociações sobre o programa nuclear iraniano. Trump destacou a necessidade de encerrar esses conflitos rapidamente. O primeiro-ministro israelense não escondeu seu desejo de mudança de regime no Irã e no domingo disse à Fox News que certamente poderia ser o resultado da campanha israelense. Trump tem se mostrado mais cauteloso e seu governo vetou um plano israelense recente para eliminar o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Israel informou a Casa Branca sobre o plano crível de ataque, mas ele foi rejeitado pelos americanos por ser uma escalada ainda mais perigosa. Porém, mais tarde Netanyahu negou e disse que Israel faz o que deve ser feito. Os iranianos passaram a fugir da capital Teherã na noite de domingo, enquanto Israel intensificava sua campanha de ataques contra alvos governamentais, militares e de infraestrutura em toda a cidade, com imagens mostrando grandes engarrafamentos na rodovia de Babai, a nordeste de Teherã. Donald Trump reiterou no domingo, ao partir para a cúpula do G7, que esperava um acordo entre Irã e Israel, mas acrescentou que às vezes é preciso lutar. Ele se recusou a dizer se havia pedido a Israel que suspendesse seus ataques. Para Israel, a noite de sábado foi a mais sangrenta do conflito, apesar do sucesso em derrubar grande parte da hierarquia militar do Irã e partes de seus sistemas e mísseis ao longo dos dias. Se você está gostando do meu trabalho, dê uma força para o canal. Temos uma loja repleta de camisetas com estampas incríveis e um preço que cabe no seu bolso. Acesse o site umapinca.com/área militar. Ou, se preferir, pode contribuir com o meu trabalho, doando qualquer valor para o Pix do canal, através da chave canalareamilitaroff@gmail.com.